Indo agora para nossa próxima pauta, né, que é a questão da fúria do Lira, eu acho que isso aqui é bem importante. Quem acompanhou ontem a votação do Lira viu que ele estava possesso. Ele estava simplesmente revoltado. Ele não conseguia mal falar, inclusive ontem, durante a CPI, toda hora recebendo ligação. E os motivos, Carlito, quais foram os motivos? Foram vários, tá? O primeiro foi isso aqui, ó, que deixou ele desesperado, certo? O primeiro foi isso aqui, ó. Toffoli libera para julgamento o recurso de Lira contra a denúncia por corrupção passiva. O que é que diz aqui esse material? Vamos lá. Caso o material publicado no G1, assinado pela Fernanda Vivas e o Márcio Falcão. Caso deverá voltar à pauta da primeira turma do STF. Em abril deste ano, a PGR inicialmente tinha apresentado a denúncia, mudou de posição e passou a defender o arquivamento do caso. Adivinha quem foi a senhora da PGR que decidiu mudar de posição e solicitar o arquivamento de um caso que a própria PGR falou, ó, aqui tem crime. Depois essa senhora, que quase eu digo o nome agora, olhou de novo e falou, não, gente, não tem mais crime. Adivinha qual foi esta senhora? Comenta aí no chat para ver se vocês vão acertar quem foi esta senhora que disse isso aí em relação a essa denúncia que a PGR tinha apresentado contra o Lira, certo? E aí segue. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal liberou para julgamento o recurso da defesa do presidente da Câmara, Arthur Lira, contra a denúncia oferecida pela PGR por corrupção passiva. O caso será analisado pela primeira turma da corte, o que pode acontecer na terça-feira, agora. Se houver sessão do colegiado. Apesar de o ministro ter sido transferido para a segunda turma, para o julgamento deste caso ele vai voltar à primeira turma. Isso ocorre porque este colegiado já tinha iniciado a deliberação do tema e, portanto, deve concluí-lo. Também deverá ser analisado o novo parecer sobre o caso apresentado pela PGR em abril deste ano. O Ministério Público, que inicialmente tinha apresentado a denúncia contra Lira, mudou o posicionamento e passou a defender o arquivamento por considerar que não há provas, além do relato de colaboradores em delação premiada. E isso aqui não é verdade, eu queria inclusive parabenizar aqui, exatamente Maria Zildete, exatamente Marcos, exatamente Abdias, exatamente Paulo, senhora Lindora Araújo. E essa questão eu quero até parabenizar aqui o Leandro Demore, que ele trouxe isso também hoje no ICL mais cedo, né, no ICL Notícias, no programa dele Desperta, que acontece às 7 da manhã, que ele diz o seguinte, ó, que essa história de que a única coisa que embasou a denúncia contra o Lira foram delações de Alberto Youssef e outras pessoas, não faz sentido porque a informação não é verdadeira, tá? Esse caso, ele é anterior às delações. Por que ele é anterior às delações, Carlito? Você tem como provar? Tenho como provar, sim. Olha o que aconteceu aqui, ó. Lá em 2012, antes de Operação Lava Jato, antes de Alberto Youssef, antes de tudo isso aqui, ó. Olha o que aconteceu ali, ó. Um assessor do Lira, certo? Foi preso com 106 mil reais em dinheiro quando tentava embarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino a Brasília, utilizando bagagens custeadas pelo deputado federal. Ao ser preso, o assessor disse que o dinheiro pertencia a Lira. Quando foi? 2012. Então não se refere meramente a delações, como a Lindora Araújo está tentando trazer aqui, tá? Não se refere meramente a delação, que não há provas além dos relatos colaborados em delação premiada. Em 2019, a primeira turma havia decidido transformar o parlamentar em réu por corrupção passiva. Na ocasião, rejeitaram a denúncia por lavagem de dinheiro. E o caso aqui, pra gente rememorar na íntegra, né? A investigação envolve a apreensão de 106 mil reais em dinheiro com assessor parlamentar em 2012, quando tentava embarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino a Brasília, utilizando passagens custeadas pelo deputado federal, à época, né, Arthur Lira. Ao ser preso, o assessor disse que o dinheiro pertencia a Lira. Inicialmente, a PGR acusou Lira de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A procuradoria defendeu que os valores apreendidos deveriam ser entregues a Lira, na época a líder do PP, em troca de apoio político para manter Francisco Carlos Gabaleiro Colombo no cargo de presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CTBU. Em julgamento de 2019, a primeira turma do STF acolheu parte da acusação da Procuradoria e decidiu transformar o deputado em réu por corrupção passiva. A defesa de Lira apresentou em fevereiro um novo recurso ao STF, questionando o julgamento sob argumento de que os casos conexos foram rejeitados e anulados pela Justiça, o que enfraquecia a denúncia recebida. O outro argumento é que a lei anticrime impede recebimento de denúncia com fundamento apenas nas declarações de delator.
Ao STF, olha só, o Mourão, o Sérgio Mourão aí, ó, ajudando, né, quem crime de colarinho branco. Ao STF, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou que não há elementos que justifiquem as acusações contra a Lira. Para a procuradora, a denúncia foi embasada apenas em delação premiada e não há no processo provas que reforcem a acusação. Aí segue aqui a senhora Lindora Araújo, tá? Lembrando que o Alberto Youssef foi preso a partir da Operação Lava Jato, na situação que ela alega aqui, que se teve delação premiada. O fato da prisão aconteceu em 2012, no aeroporto de Congonhas. Certo? Vocês verem o nível que tá a PGR, né? Em síntese, o colaborador Alberto Youssef não apresentou elementos de provas autônomas, além de seus próprios relatos de que Arthur Lira mantinha Francisco Colombo no cargo por meio de sua influência política, posição que teria exigido as supostas propinas, escreveu a PGR. Os elementos indiciários que subsidiam a denúncia não são capazes de comprovar o nexo de casualidade entre a apreensão de valores em poder de Jaimeson Amorim e a suposta prática do ato de ofício por parte do deputado federal Arthur Lira. Bom, o assessor dele disse que era dele, né? A grana. E que ele não declarou para viajar. Foi pego, né? Foi ali descoberto. E parabéns aí pela senhora Lindora Araújo, né? Por mais uma vez ajudar aí a figuras como o próprio Lira continuarem se dando bem no que diz respeito à política brasileira. Nossa última